Pessoal, nessa videoaula nós daremos continuidade ao nosso estudo, entrando agora num assunto extremamente importante e central do nosso curso, que são as leis de Newton. A rigor mesmo nós vamos começar a estudar o capítulo 4, que trata das leis de Newton. A proposta desse capítulo é literalmente apresentar as leis de Newton de uma forma um pouco mais geral, para posteriormente no capítulo 5 aplicar também essas leis em alguns contextos um pouco mais restritos. Mas a ideia do capítulo 4 é apresentar essas leis, que é certamente conhecida de vocês, e é o que eu vou fazer aqui também. Pessoal, antes de falar propriamente das leis de Newton, uma coisa que tem que ficar clara na sua cabeça, que eu imagino que é um conceito que você também já conheça muito bem, mas para enfatizarmos um pouco esse conceito, antes de entrarmos nas leis de Newton, precisamos falar então da ideia de equilíbrio em física. Essa ideia é extremamente importante no contexto da física, portanto a ideia de equilíbrio aqui é de fato uma ideia central. Não é à toa que nós começamos por essa ideia. Pessoal, nesse capítulo nós discutiremos então as três leis que estão diretamente associadas com a ideia de força. Uma coisa que vocês precisam saber é que até agora nós seguimos basicamente o mesmo protocolo didático que em geral é seguido no ensino médio. Nós estudamos primeiro a cinemática, que é basicamente o estudo do movimento, sem se preocupar com a causa, o que estaria causando esse movimento. E posteriormente nós entramos então naquele ramo da física, ou no ramo da física que nós conhecemos como dinâmica. Ou seja, continuaremos estudando o movimento. No entanto, agora nós estaremos realmente interessados nas causas do movimento. Nós estaremos interessados nas forças, que são realmente as causas do movimento. E força, pessoal, é certamente uma grandeza em física extremamente importante. E mais, você precisa saber que força é uma grandeza vetorial. Também imagino que essa não seja uma informação nova para você. Para eu caracterizar uma força completamente do ponto de vista da física, eu preciso não só dizer o módulo ou a magnitude dessa força, mas eu preciso também dizer a orientação dessa força. Portanto, a maneira mais adequada, ou a ferramenta matemática mais adequada para descrever uma força é certamente um vetor. Pessoal, então entrando na ideia de equilíbrio, pensa no seguinte, que eu tenho um objeto aqui que está sendo submetido à ação de três forças. Poderia estar submetido à ação de mais forças, mas como um exemplo, eu estou submetendo esse objeto à ação de três forças. Matematicamente, eu digo que um objeto está em equilíbrio do ponto de vista da física quando a soma vetorial, e aqui eu vou ser enfático, eu estou dizendo de soma vetorial, obviamente, porque a força é uma grandeza vetorial. Então, quando a soma vetorial dessas forças que atuam nesse objeto for igual a zero, essa é a condição matemática que garante que esse objeto está em equilíbrio. Ou seja, matematicamente, o que eu estou te dizendo é que se eu somar a força 1 com a força 2 e também com a força 3, e essa soma resultar em zero, a gente diz que esse objeto que está sendo submetido a essas forças está em equilíbrio. Um outro conceito extremamente importante aqui, pessoal, que eu já vou introduzir aqui também na nossa discussão, é a ideia de força resultante. Bom, se eu quiser ser um pouco mais formal, eu poderia dizer que um objeto está em equilíbrio desde que a força resultante que atua sobre esse objeto seja nula. Ou seja, eu estou te dando já a ideia de força resultante aqui então. O que eu vou chamar de força resultante de agora em diante será então a soma vetorial das forças que atuam num determinado objeto. Portanto, é isso que eu estou dizendo. Se a força resultante que atua nesse objeto é nula, esse objeto então está em equilíbrio. Pessoal, uma outra coisa que é extremamente importante, essa ideia de que a força resultante atuando num corpo ser dada pela soma das forças que atuam nesse corpo é um princípio
que a gente chama em física de princípio da superposição. Bom, como o próprio nome diz, é um princípio, é uma ideia que a gente absorveu da experiência, é uma ideia empírica. É extremamente razoável e intuitivo considerar que as forças que atuam num objeto, desde que eu tenha, obviamente, mais de uma força, o resultado da atuação dessas forças é dado pela soma dessas forças em cima desse objeto. Ou seja, isso realmente nos parece até bastante óbvio e intuitivo, mas é porque a experiência nos remete a essas conclusões muito facilmente. No entanto, esse princípio da superposição, ou essa ideia de ter o resultado de muitas forças atuando num objeto como sendo a soma dessas forças, para forças isso é um resultado realmente muito claro. No entanto, para outras grandezas que eventualmente sejam construídas em cima da ideia de força, que serão de fato construídas, ou essa ideia, né, do princípio da superposição precisa de fato ser demonstrada. Mas aqui, no contexto de força, nós definitivamente assumimos como um princípio. Nós dizemos que então a força resultante ela é dada pela soma de diversas forças que atuam em cima de um determinado objeto. Então, matematicamente, nós vamos representar a ideia de equilíbrio dessa maneira. E é óbvio que, do ponto de vista vetorial, quando eu somo vetores, por trás dessa soma tem algumas técnicas embutidas. Pessoal, do ponto de vista geométrico, ou a rigor mesmo, usando a técnica do paralelograma, a regra do paralelograma, essa soma vetorial poderia ser representada para esses vetores da seguinte maneira. Bom, aqui eu tenho o meu vetor F1, aqui eu teria então o meu vetor F2 e o meu vetor F3. É claro que fecharia essa figura formando aqui agora um triângulo. Essa figura de fato representaria um vetor cuja resultante é zero, é nula. Pessoal, entender o equilíbrio de forças está diretamente relacionado com as 3 leis de Newton. Nós já sabemos que as leis de Newton são leis construídas em cima da ideia de força e mais, a ideia de equilíbrio de forças já aparece logo na primeira lei de Newton. As leis de Newton foram construídas em cima de toda uma discussão que foi feita muito antes do trabalho de Newton. O próprio Newton já reconhecia isso. Os gregos já tentavam entender o movimento de algum móvel enquanto estava submetido por alguma força. E aqui eu destaco, por exemplo, as ideias de Aristóteles. Aristóteles, por exemplo, imaginava que para um objeto permanecer em movimento, ele deveria necessariamente estar submetido a alguma força, mas o que, obviamente, ele ainda não tinha clareza era a respeito da força de atrito, porque uma evidência cotidiana é que se você coloca um objeto, se aplica uma força em um objeto, ou seja, você entrega para esse objeto um certo impulso, desde que o atrito esteja atuando no movimento desse objeto, ele vai parar de se mover em algum momento, e portanto, então, isso levava Aristóteles à conclusão de que, então, para esse objeto permanecer em movimento, ele teria que estar submetido constantemente a uma força. E ele imaginava que isso tinha um padrão, um caráter geral. Galileu tentou, por muitos argumentos, desmistificar essa ideia, e ele conseguiu provar de fato que para que um objeto permaneça em movimento, de fato ele não precisa ter uma força constantemente atuando nele, ou seja, a rigor o que Galileu já havia entendido era literalmente a ideia da inércia. Porém, a proposta mais formal dessa ideia, como uma lei, claramente atribuída a Newton, no seu famoso livro Princípios Matemáticos da Filosofia Natural, o famoso Principia. Então, Newton formalizou a ideia de inércia em uma lei de uma forma absolutamente brilhante. Mas é claro que o próprio Galileu já havia entendido essa ideia de uma forma bastante clara. Mas o que Newton batizou como lei da inércia, ou primeira lei, hoje nós atribuímos a ele como a primeira lei de Newton,
tem o seguinte enunciado: todo o corpo permanece no seu estado de repouso ou movimento retilíneo uniforme até que a força resultante sobre ele deixe de ser nula. Essa ideia é bastante interessante, ou seja, um corpo ele pode permanecer em dois estados. Ele pode permanecer efetivamente em repouso, claro que em relação a um referencial, eu não vou entrar demais nessas discussões sobre referencial agora, mas existem tipos de referenciais, e aqui eu estou me referindo aos conhecidos referenciais inerciais. As leis de Newton são construídas em cima desse tipo de referencial. Então, se eu tenho determinada referência e um objeto está em repouso em relação a essa referência, ele só vai deixar esse estado de repouso desde que a força resultante que atue sobre ele seja diferente de zero. Ou ainda, esse objeto pode permanecer no estado de movimento retilíneo uniforme, desde que também a força resultante que atue sobre esse objeto continue sendo nula. Pessoal, quando eu falo de força resultante, você deve lembrar da ideia que eu expus aqui no início sobre força resultante. O que eu literalmente estou te dizendo é que em relação ao referencial inercial, se um objeto está em repouso, pode acontecer que diversas forças estejam atuando sobre ele, desde que a soma vetorial dessas forças seja nula, esse objeto vai permanecer em repouso. É isso que está me dizendo a primeira lei. E por outro lado, se um objeto está em movimento retilíneo e uniforme, pode inclusive existir uma diversidade de forças atuando sobre esse objeto, desde que a soma vetorial dessas forças seja nula. Esse objeto vai permanecer nesse estado de movimento retilíneo e uniforme. Ou seja, o que nós estamos expondo aqui é claramente uma tendência para o movimento ou uma tendência para o repouso em relação a um determinado referencial inercial. Essa que é a ideia de inércia, ou essa que é a definição de inércia, essa tendência de permanecer no estado que se encontra desde que a força resultante que atue nesses dois estados seja nula. Pessoal, a segunda lei de Newton é de fato central dentre as três leis de Newton. Em geral, a gente chama a segunda lei de Newton de princípio da dinâmica. E o que essa lei propõe é basicamente uma definição matemática de força resultante. A lei diz que a força resultante que atua num determinado objeto é diretamente proporcional à sua massa e à sua aceleração. Existe de fato uma correspondência muito lógica e óbvia dessa equação matemática com a observação empírica. É claro que para um objeto que está sofrendo a ação de uma força resultante, quanto maior for essa força, desde que a sua massa seja mantida, maior será a aceleração que ele adquirirá. E por outro lado, desde que a aceleração seja mantida, quanto maior a massa desse objeto, também maior será a força resultante para que seja mantida uma determinada aceleração. Ou seja, a rigor mesmo de observar a experiência, nós percebemos que de fato a força é diretamente proporcional à massa e também à aceleração. E ali eu vou ser enfático novamente. A lei de Newton faz referência à força resultante, ou seja, está fazendo referência à soma vetorial das forças que atuam em um determinado objeto, como eu já havia dito para vocês. Pessoal, a unidade de força, então, para a gente vai ser, de acordo com a equação, quilograma, que é a unidade de massa, vezes a unidade de aceleração, que é metros por segundo ao quadrado. Claro que eu estou falando do sistema internacional. E a rigor mesmo, nós definimos esse produto dessas duas unidades como newtons. Então, quando estamos falando de newton, a rigor mesmo estamos falando aí de quilograma vezes metros por segundo ao quadrado. Pessoal, originalmente essa não é a formulação proposta por Newton, apesar de ser completamente equivalente. Newton propôs a estrutura matemática da sua segunda lei com base em uma outra grandeza que nós apenas mencionaremos agora nesse capítulo.
e no capítulo posterior ela será discutida com certo rigor, com certo detalhe. Mas Newton, originalmente, ele definiu de início uma grandeza que é para ser conhecida de vocês como m vezes v. Essa grandeza, então, é o que nós chamamos de momento linear. No ensino médio, essa grandeza é muito conhecida como quantidade de movimento. Aqui, no ensino superior, comumente nós usamos esse termo, momento linear. Bom, Newton define então essa grandeza e escreve então a segunda lei de Newton, utilizando também a linguagem matemática que ele mesmo criou, que é o cálculo diferencial, e ele define, portanto, a força resultante atuando num objeto como sendo igual à variação temporal do momento linear para esse determinado objeto. Bom, essa então, a rigor, é a definição original da segunda lei de Newton. Pessoal, a definição de força resultante dessa maneira, escrita em termos de momento linear, é realmente interessante, porque escrita em termos de uma grandeza que se conserva em uma diversidade de problemas, uma diversidade de aspectos da vida real. Em uma série de situações e problemas, o momento linear, nesse problema, nessa situação, se conserva. Uma série de transições ou de mudanças pode ocorrer no sistema, e, no entanto, em determinados sistemas, desde que sejam garantidas algumas condições, o momento linear ele pode ser conservado. E a ideia de conservação em física é absolutamente importante, assim como, por exemplo, a ideia de conservação de energia, que é algo que certamente vocês conhecem, mas que nós discutiremos com um pouco mais de detalhe. Portanto, escrever a segunda lei de Newton em termos de momento linear deixa evidente a importância dessa grandeza nesse contexto em que o momento linear pode ser conservado em alguns problemas. Pessoal, mas fica claro para você que se eu substituir o momento linear aqui nessa equação, o que nós obtemos a rigor é aquela definição que foi feita anteriormente. Nós poderemos ter então força resultante igual a derivada em relação ao tempo do momento linear, que a rigor é massa vezes velocidade. Bom, fica claro aqui que, pelo menos nesse contexto, a massa não varia em relação ao tempo, então nós temos massa derivada de v em relação a t, e é claro para vocês, nós já definimos isso, que a derivada da velocidade no tempo é a aceleração, e aí nós temos então, recuperamos aí a definição que havíamos feito antes para a força resultante, ou para a segunda lei de Newton. Pessoal, antes de falar da terceira lei, e ainda dentro do contexto da conservação do momento linear, a rigor mesmo, o que nós temos de acordo com essa equação, que se a força resultante sobre um determinado objeto for igual a zero, a derivada ou a variação do momento linear em relação ao tempo é igual a zero. E nós bem sabemos lá do cálculo diferencial que a derivada de uma função em relação à variável sendo igual a zero, o momento linear é constante, é igual a uma constante. E eventualmente essa constante pode ser zero, pode ser igual a zero, ou ela pode ser diferente de zero, mas é efetivamente uma constante. E aqui tem uma conclusão bastante interessante, porque de alguma forma nós recuperamos a informação que está embutida na primeira lei. Ou seja, a primeira lei diz que se a força resultante em um objeto é igual a zero, ou é nula, ou desde que não exista força resultante em um determinado objeto, ele vai permanecer em repouso. Permanecer em repouso significa momento linear igual a zero, uma vez que o momento linear é massa vezes a velocidade, ou seja, a única maneira do momento linear ser uma constante igual a zero é que a velocidade seja igual a zero. E por outro lado, se a força resultante sobre um determinado objeto é nula, também existe a possibilidade desse objeto permanecer
em movimento retilíneo uniforme. Ou seja, essa outra informação que nós acabamos de obter. Ou seja, se a força resultante sobre um determinado objeto é nula, ela implica que o momento linear é constante, mas nesse caso agora vai ser uma constante diferente de zero. A única possibilidade para que o momento linear seja uma constante diferente de zero é que a velocidade seja também uma constante diferente de zero. E aqui é claro que eu estou me referindo a grandezas vetoriais. Para que a velocidade seja vetorialmente uma constante diferente de zero, isso quer dizer que ela tem que manter, esse vetor velocidade, ele tem que manter o seu módulo e tem que manter também a sua orientação, para que ele seja constante. Pessoal, a terceira lei de Newton é a conhecidíssima lei da ação e reação. A proposta dessa lei é a seguinte: a toda força de ação existe uma respectiva reação, com a seguinte característica: com a mesma direção e sentido contrário. Ou seja, desde que exista interação entre dois objetos, e aí quando eu falo interação aqui, você deve entender literalmente como dois objetos interagindo através de forças ou aplicando forças um sobre o outro. E mais, essas interações pode haver ou pode ter origem em contato direto ou não. Nós sabemos que objetos podem aplicar forças, ou objetos podem interagir à distância, sem que estejam efetivamente em contato direto. Mas um exemplo aqui bastante simples, para que possa ilustrar essa ideia, diz o seguinte: imagina que eu tenho aqui dois objetos que estão sendo empurrados aqui por uma força F. Bom, caso eu queira então escrever com algum detalhe a interação desses dois objetos, aqui meu objeto A e o meu objeto B, eu tenho que fazer o que nós conhecemos como diagrama de corpo livre. Claro que meu diagrama ainda é um pouco incompleto, devido ao fato de que ainda nós conheceremos ou relembraremos, né, algumas forças que eu ainda não vou comentar aqui, mas a rigor que nós temos é uma força F que atua no objeto A, e por outro lado aqui nós temos uma força que atua no objeto B. Essa força nós vamos chamá-la de força em B devido ao objeto A. E o que a terceira lei de Newton nos garante é que se existe um contato entre A e B, ou seja, se existe uma interação, portanto existe uma força de A em B, e deve existir também uma respectiva reação de B em A, ou seja, uma força com sentido contrário, e essa força a gente vai chamar de força em A devido a B. E a característica ou as características fundamentais dessas duas forças são que elas possuem a mesma direção, nesse caso específico aqui, a direção horizontal, e possuem sentidos contrários, ou seja, uma está para a direita e a outra está para a esquerda. A rigor, é isso que a terceira lei de Newton nos diz. Pessoal, agora nós vamos expor aqui algumas forças com nomes especiais, que portanto estão dentro de alguns contextos um pouco mais restritos. Mas é claro que todas essas forças que nós vamos comentar aqui agora, a partir de agora, respondem ou obedecem a tudo aquilo que já foi dito a respeito das leis de Newton. Ou seja, a rigor são forças que se enquadram, como não poderia ser diferente, e obviamente se enquadram dentro dos aspectos das leis de Newton. Bom, aqui nós vamos apresentar então para vocês a força gravitacional. Claro que aqui nós vamos tratá-la também de um ponto de vista um pouco mais simples, porque essa força ela é obviamente mais bem explorada num capítulo de gravitação. Aqui nós vamos falar apenas de algumas características, obviamente gerais, mas a rigor a força gravitacional é a força que a Terra exerce nos corpos ou nos objetos massivos que estão nas suas proximidades. Então, para ter como exemplo aqui, imagine então que eu tenho uma esfera aqui representando a Terra e um objeto com uma certa massa, vamos dizer aqui com a massa m. Esse objeto, claramente, como é bem conhecido de vocês, sente uma força em direção à Terra, que é o que nós chamamos de força gravitacional. Pessoal, a força gravitacional
ou também conhecida como força-peso. Em geral, nós denotamos então pela letra P maiúscula e vai ser dado pela massa vezes a aceleração. Bom, mas aqui no caso, a aceleração da gravidade. E aí vocês bem sabem que o módulo da aceleração da gravidade é dado por 9,8 metros por segundo ao quadrado. Bom, ainda dentro do contexto da terceira lei de Newton, explorando um pouco mais esse contexto, alguém poderia questionar a respeito da reação dessa força-peso, da força que a Terra está exercendo nesse objeto. Porque a terceira lei diz que numa interação, e é obviamente o que está acontecendo aqui, você tem a interação entre a Terra e um objeto de massa m, e na condição em que eu desenhei, em que eu estou apresentando para vocês, esses objetos estão a uma certa distância um do outro, mas mesmo assim existe essa interação, existe essa força, e a questão que surge naturalmente aqui, relacionada com a terceira lei de Newton, aonde que estaria então a força de reação, já que para toda ação existe uma reação, ou essas forças sempre existem em pares, sempre existem os pares de ação e reação. Bom, então nós temos aqui a força P da Terra em cima do objeto, e aí é claro que a força de reação vai ser então a força de atração desse objeto em relação à Terra. É realmente uma coisa que parece estranha ou curiosa, mas o que acontece a rigor é isso. Você tem a Terra atraindo o objeto para si, enquanto que o objeto atrai também a Terra para si. Portanto, a reação desse objeto, ou a força de reação desse objeto em relação à Terra, está sendo aplicada agora no centro da Terra em direção ao objeto, de tal maneira que fica garantida aqui o enunciado da terceira lei de Newton, que diz que essas forças têm que atuar na mesma direção e com sentidos contrários e mais, com a mesma intensidade, com o mesmo módulo. É claro que o efeito dessa força, aí agora do ponto de vista da primeira lei, do ponto de vista da inércia, o efeito dessa força em cima de um objeto com a massa absurdamente menor que a massa da Terra é absolutamente diferente. Mas o que nós temos que entender a rigor é não associar aqui, especificamente nesse caso, o efeito da força com a intensidade que ela tem. No entanto, a intensidade dessas forças são as mesmas. A força que esse objeto aplica na Terra é exatamente igual em módulo à força que a Terra aplica no objeto. Portanto, aqui nós poderíamos simbolizar essa força como um menos P, e ela representaria aí, portanto, a reação da força P. Pessoal, uma outra força bastante comum em problemas de livro ou em eventuais situações cotidianas que você queira aplicar as leis de Newton, é a força normal. Força normal para nós será a força aplicada em um determinado objeto que esteja apoiado em alguma superfície, ou a rigor a força de uma superfície em um determinado objeto, um eventual objeto que esteja apoiado nessa superfície, claro. Aqui, pessoal, para seguir o protocolo do livro, inclusive, nós vamos propor aqui o diagrama de corpo livre, o diagrama de forças sobre esse objeto que desce um plano inclinado, e como uma aplicação já também das leis de Newton, nós vamos tentar obter uma expressão aqui em termos da aceleração da gravidade para esse objeto que vai descer essa rampa. Uma consideração que nós vamos fazer aqui a priori é que esse objeto desce completamente isento de qualquer tipo de atrito. Não existe atrito aqui com o ar. Estou desprezando, claro, um atrito entre essa bolinha e o plano inclinado. Bom, eu já defini aqui então o meu sistema de coordenadas, como eu havia dito para vocês. A introdução do sistema de coordenadas é uma ação completamente arbitrária, você faz isso com uma grande liberdade. Bom, eu escolhi colocar o meu sistema de coordenadas com a origem
em cima do objeto que vai descer a rampa e com o eixo X paralelo, exatamente paralelo ao plano inclinado. Pessoal, tem que ficar claro aqui para vocês que você vai ter então a força-peso, que é efetivamente a força de atração gravitacional, a força da Terra atuando nesse objeto, e você vai ter aqui também, como eu acabei de dizer, a força normal, que a rigor vai ser a força do plano em cima dessa bolinha que desce a rampa. Então nós teremos aqui também a força normal. Essa força normal, ela é obviamente perpendicular ao plano inclinado. Bom, feito isso, pessoal, é claro que essa bolinha vai descer essa rampa de forma acelerada, ou seja, o que eu estou te dizendo é que a força resultante sobre esse movimento que acontecerá não é zero, não é constante, porque esse objeto certamente descerá essa rampa de forma acelerada. E inclusive das ideias dessa aplicação aqui é encontrar uma expressão que calcula a aceleração. Vamos dizer que essa nossa bola tem uma massa m, para prosseguirmos com o nosso problema. Pessoal, então o que eu venho dizer para vocês é que a força resultante, como nós já bem explicamos, vai ser igual então, à soma vetorial das forças que atuam nesse objeto. E de um modo simplificado, então, eu estou supondo que só existe a força normal e a força peso atuando nesse meu objeto. Então, eu vou ter que P mais N. Bom, prosseguindo um pouco mais aqui, eu vou escrever as minhas forças em termos de vetores unitários. E mais, eu vou utilizar aqui na força resultante a definição de força resultante que vem da segunda lei de Newton. Então nós teremos aqui que é massa do objeto vezes a aceleração. Eu vou escrever a força-peso em termos das suas componentes, e tem que ficar claro para vocês aqui que as duas componentes, tanto em x quanto em y, são negativas, porque estão para as partes negativas desses eixos. Pessoal, aqui também eu não vou fazer isso com certo cuidado, recomendo que você faça essa geometria simples com um pouco mais de cuidado quando você estiver estudando, mas eu já estou afirmando para você que esse ângulo de inclinação do vetor força-peso com o eixo y é o mesmo ângulo de inclinação do plano, é θ. Trivialmente você consegue demonstrar esse resultado usando argumentos de geometria plana básica. Bom, então eu terei então aqui um menos px, uma projeção em x da força-peso, tem também um menos py, a projeção da força-peso no eixo y. E eu tenho aqui que minha força normal, por uma escolha minha, ficou com a mesma orientação do eixo y na parte positiva. Então vou ter aqui n, vou deixar somente n na direção j. Bom, outra questão aqui que é importante, pessoal, que o vetor aceleração ele pode ser escrito também em termos de componente. E aqui tem que ficar claro para vocês que o vetor aceleração, como nós já havíamos definido, ele possui a mesma orientação do vetor de velocidade instantânea. E aí é claro para vocês que se essa bola desce a rampa, o vetor velocidade está na orientação de menos x. Então posso escrever aqui a minha aceleração como sendo um módulo A de aceleração, na verdade, com menos A, um módulo A de aceleração na direção I. E aí o menos fica claro para vocês que é porque estamos na orientação para x negativo. Bom, prosseguindo aqui então, nós temos menos px na direção I. Eu vou agrupar as componentes j, então nós teremos n menos py na direção j. Pessoal, para que essa igualdade vetorial então seja mantida, nós temos que igualar então a componente x do primeiro membro da equação com a igualdade
uma componente x do segundo membro dessa equação, ou seja, nós teremos então que menos m vezes a igual a menos px. E por outro lado, no primeiro membro da equação não tem a componente y, isso quer dizer que a componente y no segundo membro, ou seja, n menos py, tem que ser igual a zero. Bom, prosseguindo aqui, nós podemos escrever então px em termos do módulo de p da seguinte maneira: menos m vezes a igual a px. Tem que ficar claro para você que a projeção em x envolve um seno, então vai ser p seno de θ, e a segunda equação vai ficar n igual a py, que é p cosseno de θ. Pessoal, a partir de agora eu poderia obter algumas informações, mas sendo coerente com a minha intenção inicial, que é obter uma expressão para aceleração, eu basicamente poderia utilizar essa primeira equação para isso. Da seguinte maneira, tranquilamente nós obteríamos que m vezes a igual, o peso é massa vezes a gravidade, e aqui seno de θ, poderíamos cortar a massa de tal maneira que trivialmente nós obtemos aqui uma expressão para a aceleração de descida desse objeto. Pessoal, essa expressão é bastante interessante, porque se você fizer aí uma avaliação do valor da aceleração em relação ao ângulo θ, de fato esse resultado faz todo sentido. Imagine, por exemplo, que você teria aqui um θ igual a 90 graus, um caso absolutamente extremo. Θ a 90 graus seria literalmente inclinar o plano a ponto dele ficar exatamente na vertical, e aí nós saberíamos que seno de θ, por exemplo, é igual a 1, porque o θ agora seria 90 graus, então nós teríamos seno de θ igual a 1, e literalmente o que teríamos que a aceleração seria igual a g, ou a aceleração seria igual à aceleração da gravidade, e é o que se espera de um problema desse, se jogarmos esse plano para a posição vertical, porque a rigor o que teríamos aí literalmente seria uma queda livre, um objeto submetido a uma queda livre. A aceleração de queda dele é certamente a aceleração da gravidade. Pessoal, outra força bastante comum em aplicações, em exercícios de livro, por exemplo, é a força de tração. Força de tração ela vai ser força aplicada por algum objeto que pareça, por exemplo, com uma corda ou com um cabo de aço. Bom, em um caso, por exemplo, em uma aplicação dessa, nesse esquema que eu desenho para vocês, o nosso diagrama de corpo livre, por exemplo, ficaria da seguinte maneira: vamos chamar esse objeto de A e esse objeto de B. Ainda vamos desprezar completamente todos os possíveis atritos que existiriam aí nesse sistema. Vamos dizer que o objeto B é mais pesado que o objeto A e, portanto, ele desce, enquanto que o objeto B é puxado. Então, em relação ao objeto A, nós teríamos aqui, obviamente, a força peso, o peso referente ao bloco A. Nós teríamos também agora a sua força normal, porque obviamente esse é um objeto que está apoiado numa superfície, e nós teríamos aqui agora a força que puxa ele, representando agora a força de tração. Por outro lado, nós teríamos aqui então o bloco B, e o que faz esse bloco descer, obviamente, é a força peso. Então nós teríamos aqui a força peso de B, e obviamente também nós temos aqui a força tração, o que dificulta de um certo modo aqui a descida livre desse bloco B. Pessoal, para encerrarmos esse conjunto de forças especiais, vamos falar aqui então da força centrípeta. Imagino que esteja claro para vocês, até porque essa força também já é para ser conhecida de vocês. Essa é uma força associada então com a aceleração centrípeta que nós desenvolvemos no capítulo anterior. Então, se eu tenho um objeto em movimento circular, que eventualmente pode ser uniforme ou não, ele vai ter efetivamente uma força
associada com a aceleração centrípeta. Bom, nós já havíamos construído aí a equação da aceleração centrípeta, que era menos v ao quadrado sobre r, na direção de menos r chapéu. E lembrando aqui então o meu sistema de coordenadas que eu havia definido com direção radial e direção tangencial, e esse menos aqui faz referência ao fato de que essa aceleração aponta para o centro da trajetória. Bom, e aí deve ficar claro para vocês que em movimentos circulares nós teremos então uma força associada com essa aceleração, que nós vamos chamar então de força centrípeta, o Fc, que será dada então por menos m vezes a aceleração. No entanto, a aceleração é v ao quadrado sobre r e, obviamente, continua na direção menos r chapéu. Pessoal, uma coisa que tem que ficar clara aqui para vocês que essa equação ela tem um caráter um pouco mais geral. A força centrípeta nas aplicações será representada por uma diversidade de forças. Por exemplo, a força centrípeta num sistema em que você tenha uma pedra girando em torno de um centro, descrevendo uma trajetória circular e presa através de um barbante, o que você tem a rigor que quem faz o papel da força centrípeta, quem é que mantém, ou a força que mantém esse objeto em trajetória circular, é certamente a força do barbante. Então seria a força de tração, nesse caso estaria fazendo o papel da força centrípeta. Bom, eventualmente, se você tem um carro descrevendo uma trajetória circular em algum plano horizontal, em uma região horizontal, você pode ter, por exemplo, a força de atrito entre os pneus e o solo, eventualmente fazendo o papel da força centrípeta, ou seja, a força de atrito seria responsável por manter esse objeto em uma trajetória circular. E daí por diante, a força centrípeta, ela efetivamente pode ser representada por uma diversidade de outras forças.